Dando continuidade ao estudo das funções, nós vamos trabalhar a função exponencial. A função exponencial se divide em três partes, o estudo da função exponencial. Primeiro é uma retomada da potenciação, depois é a equação exponencial e por último o gráfico da exponencial. Bem, vamos começar com a potenciação. Na potenciação nós temos 5 propriedades e vamos analisá-las. Primeira, quando eu tenho um produto de potências de mesma base, eu vou manter a base e somar os expoentes. Então, se eu tenho 2 na quarta multiplicado por 2 na 3, eu mantenho a base, que é 2, e somo os expoentes, que é 4 mais 3. Isso resulta em 2 na sétima. Claro que o objetivo não é resolver 2 na sétima, o objetivo é chegar e usar a ideia da propriedade. A segunda propriedade, se eu tenho uma divisão de potências de mesma base, quando estou dividindo potência de mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Então, se eu tenho A na M dividido por A na M, mantenho a base e subtraio os expoentes. Veja, 2 na quarta dividido por 2 na 2, eu faço 2 na quarta, ou seja, 2 na 4 menos 2. 4 menos 2 é 2 na 2. Claro que resolvendo dá 4. E se, claro, você resolver este aqui, 2 na quarta, e dividir por 2 na 2, o resultado vai ser o mesmo que você obtém a partir do momento que você resolve essa potência. O mesmo ocorre no produto e em todas as outras. A terceira propriedade, quando eu tenho na base um produto e eu tenho o expoente que é comum a esse produto. A ideia é distribuir o expoente, ou seja, eu tenho A vezes B elevado na M, eu posso levar o primeiro fator na M e o segundo fator na M. Ou, se você tem 2 vezes 3 na quarta, você pode fazer 2 na quarta, 3 na quarta. Claro que se você fizer 2 vezes 3, 6 e elevar a quarta, o resultado final será o mesmo. Tá? A divisão elevado no expoente comum. Então, A dividido por B elevado no expoente M. Eu vou também distribuir o expoente, fica A na M, B na M. Ou seja, 3 meios na quarta, eu vou fazer 3 na quarta e 2 na quarta. O que eu já disse nos primeiros. Você pode resolver essa potenciação. Agora o objetivo é só provar a propriedade. E o outro, quando tem uma potência de potência. A na M, na M. Eu vou fazer o produto dos expoentes. Então eu vou ter A, M vezes M. Então, se eu tenho 2 na 3 elevado na quarta, entre parênteses, ou 2 na 3, eu vou fazer 2 na 3 vezes 4, que é 2 na 12. Essas são as 5 propriedades. Algumas observações a partir das potências. Quando nós temos expoente zero, qualquer base, com exceção do zero, elevado no expoente zero, vai dar 1. Observe aqui, 2 na 0 é 1, só cuidado, né? Se o menos está fora do parênteses, menos 2 na 0 é menos 1. Ó, se eu tenho diferença deste para este, aqui o menos está fora do parênteses, aqui está no parênteses. Então, quem está elevado a 0 é um negativo também, vai ser 1. Fração elevada no expoente 0 é 1. A única exceção é se você tem 0 na 0. 0 na 0 é uma indeterminação. Segundo, quando eu tenho uma base negativa. Se nós temos uma potência de base negativa, aí a gente vai analisar o expoente. Se o expoente for par,
o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Então, observe, menos 2 na quarta vai dar 16. Menos 2 na terceira vai dar menos 8. Cuidado para não confundir quando vocês têm aqui. Digamos que você tenha menos 2 na quarta. O menos 2 não está no parênteses. Isso vai dar menos 16. Isso tem que ter cuidado. Tá? Para que eu considere que ela vai dar positivo, toda a base, inclusive o negativo, tem que estar no expoente. O terceiro, quando nós temos um expoente negativo. Quando a gente tem um expoente negativo, para resolver a potência, eu preciso inverter a base. E a partir do momento que eu inverti a base, o sinal do expoente fica oposto. Então, 2/3 na menos 2, para resolver essa potência, eu vou inverter a base, 3/2 na 2. 3/2 na 2 é 9/4. Ou 2 na menos 3. Qual é o inverso de 2? É 1/2. 1/2 na 3. 1/2 na 3 é 1/8. E quando nós temos uma potência de potência? Dois casos aqui, para diferenciá-los. Nesse primeiro, quando eu tenho 2 elevado na terceira e elevado ao quadrado. Quando nós temos dessa forma, nós começamos a resolver as potências de cima para baixo. Então, eu resolvo primeiro 3 ao quadrado, que dá 9. E aí vai ficar 2 na 9. E aí resolvo a potência, 2 na 9 é 512. Que é diferente de se ela se apresentar desta maneira. 2 na 3, entre parênteses ao quadrado. Neste caso, eu preciso efetuar o produto entre os expoentes. 3 vezes 2, 6. 2 na sexta, 64. Quando nós temos um expoente fracionário, o expoente fracionário transforma a potência num radical. Então, se nós temos aqui 2 na 3/4, eu vou transformar esse 2 na 3/4 num radical, ou seja, raiz quarta, que é o denominador, vira índice, e o radicando fica 2. O expoente desse 2 fica o numerador, então, raiz quarta de 2 na 3, ou raiz quarta de 8 também. Tá? E se eu tiver 8 na 1/3? 8 na 1/3 eu vou transformar num radical. Vai ficar raiz cúbica, que é o denominador do expoente, de 8. Raiz cúbica de 8, ou 1, fica 8 na 1, né? Então, raiz cúbica de 8 é 2.